Uma outra característica muito importante é justamente a tentativa e erro. Uma vez dentro do ambiente imersivo, lá é diferente de uma folha de papel sulfite. Lá é diferente de um caderno. Se o aluno errar a tinta, ele tem que rasurar e ele vai ser punido, ele vai ser orientado, ele vai ser redirecionado. Se ele escrever a lápis, ele vai ter que apagar a borracha. São duas tarefas. E hoje, como nós temos uma geração de estudantes muito ansiosos, eles querem tudo para ontem, as coisas acontecendo muito rápido. Quando você proporciona em um ambiente imersivo a chance de tentativa e erro, ela é maravilhosa. Porque o aluno, ele constrói uma casa, por exemplo. O professor determina ele construir uma casa de 10 metros quadrados. E aí ele pode construir essa casa de 10 metros quadrados da maneira que ele melhor quiser, da maneira mais criativa, mas ela tem que ter 10 metros quadrados. Pois bem, ele vai tentando. Se a casa não ficar legal, ele desconstrói. Se ele colocar um bloco errado, não é uma tinta que não vai sair do caderno. Ele vai novamente e coloca o bloco certo. E além disso, esse esquema de tentativa e erro pode acontecer para todos os momentos. Nós sabemos que quando a gente está digitando alguma coisa no computador, some tudo, a gente vai deletar, a gente dá um Ctrl Z, ele volta, Ctrl Z de novo e aí tem um limite. No Minecraft não. O aluno pode construir a casa, ele pode destruir a casa, reconstruir de novo, alterar, e como ele está imerso no game e tentando, ele não se cansa. Os 50 minutos de aula são muito eficientes. Então quando ele entra dentro do game, ele vai ter tentativa e erro. O professor não vai precisar gastar tempo apagando, reorientando. Em alguns atendimentos que eu já fiz, quando o estudante estava imerso no game e tinha recebido o desafio, a gente tinha apenas que mediar, chegar do lado dele e falar: e aí, como é que tá? Aí ele dizia se o desafio estava sendo cumprido, ele dizia o que estava apropriado, o que estava inapropriado, e a gente redirecionava as ações ali mesmo, instantaneamente, o que às vezes não dá para o aluno fazer. O aluno corrige os pensamentos, por exemplo, na composição de uma redação, só que aí ele vai ter que reescrever a redação. E aí ele fica cansado, porque que aluno que gosta de reescrever alguma coisa? Agora no Minecraft não, essa energia, esse cansaço, ele é evitado justamente porque a tentativa e erro não vai fazer força para ele. E geralmente, quando eu fiz essas intervenções, eles não ficam tristes, porque eles destroem o apelo visual que o game tem de estar destruindo, de estar refazendo, dele ver mudado, o motiva a aprender pela tentativa e erro. Alguns desafios você pode colocar e deixar que ele resolva sozinho. Encontre mecanismos. Uma das grandes características do Minecraft é que ela não é o desafio que você pode dar, ele não tem uma solução única. Então a tentativa e erro vai direcionando o aluno para encontrar as melhores alternativas para resolver o problema que você resolveu, a intenção da sua aula. E por fim, uma característica absurdamente importante, a colaboração. O seu estudante colabora com o outro e muito dentro do ambiente do Minecraft, porque quando ele está imerso dentro do game, quando ele está praticando a tentativa e erro e tem outro colega com ele está no mesmo mundo, o colega dele tem outro avatar e você consegue que eles colaborem entre si. Digamos que eles tenham que construir a réplica de uma estação meteorológica, como eu já fiz em algumas aulas. Então é muito difícil, a estação meteorológica é quase um bairro. Mesmo assim, nós conseguimos fazer em 2 aulas de 50 minutos. Isso porque os alunos colaboraram entre si. Às vezes, no ambiente físico não imersivo, os alunos podem se juntar em grupos, mas para juntar a carteira, para juntar os objetos, e o cérebro passar por essa experimentação de resolver o problema dá muito trabalho, demora, e aí o aluno não fica tão motivado. Quando todos entram ao mesmo tempo no mesmo espaço de aprendizagem que o professor determina, sendo um mundo plano, sem nada construído, que eles vão construir juntos,
ou um mundo de sobrevivência, que eles vão entrar em um ambiente e vão estar longe um do outro, e aí eles têm que se encontrar. Qualquer desses desafios que você colocar, eles vão cooperar entre si. A colaboração, quando ele entra com o avatar dele, ela pode estar caracterizada na ajuda que um dá para o outro para coletar alguns elementos. Isso ajuda na comunicação. Eu já tive experiência com alunos com transtornos globais do desenvolvimento que melhoraram a sua comunicação justamente por os bloqueios serem retirados conforme eles jogavam. Então, como eles estavam num ambiente motivador, que eles engajavam, que eles gostavam muito, eles acabavam se motivando, conversavam com os colegas e propunham maneiras para resolver um problema. Vamos construir com esse tipo de bloco? Não vamos usar esse tipo de planta. Você tem que fazer o rio passar por aqui. A gente tem que ativar a redstone para levar o carrinho para tal lugar. Então essa comunicação e essas vivências do game, se são mediadas por um plano de trabalho docente, se elas são mediadas por uma sequência didática que é orientada com uma intenção pedagógica do professor, ela pode ser muito rica. Com esse tripé, no ambiente imersivo, permitindo a tentativa e erro e a colaboração, o professor pode, em poucas aulas, juntar muitos conteúdos e muitas habilidades e competências, porque é nesse ambiente que os alunos gostam de estar. Então, uma das coisas que qualquer sistema de ensino faz é perguntar para o aluno o que ele sabe sobre determinado assunto e, a partir daí, construir o conhecimento. A mesma analogia deve ser feita para o game. Então, o que eles fazem? Os estudantes jogam. Nós temos muitos estudantes que gostam de jogar, mais meninos, mas tem meninas também. Então, eles estão habilitados, eles estão capacitados para absorver esses conhecimentos do game. E você tem que orientar o professor a não se preocupar em saber menos que o aluno. Isso não é uma coisa negativa. O próprio Mário Sérgio Cortella diz no livro dele Família, Urgências e Turbulências, que os estudantes e adolescentes em geral, eles gostam de se demonstrar solícitos. Ou seja, se você pede alguma ajuda para ele com a tecnologia, com o controle remoto, com um game, com um aplicativo, ele gosta de te ajudar. Então o professor tem que ter a humildade de, às vezes, ter algum problema, ele assumir e pedir a ajuda do aluno para resolver o problema. Ele pode até eleger um estudante para ser o ajudante dele naquela questão. Então, a aprendizagem baseada em jogos é importante porque nós temos um número crescente de jogadores, nós temos uma geração inteira já familiarizada com games, então a gente tem que pegar essas potencialidades que eles têm e usar em prol da aprendizagem, escrevendo um eixo para eles seguirem da nossa intenção pedagógica, para que eles aprendam motivados, entusiasmados e que o conhecimento fique de fato na memória.